Manuel Truncado era um homem comum, como tantos outros, vivendo no interior de Goiás. Sua história, no entanto, tomou um rumo que poucos poderiam imaginar. Na juventude, Manuel foi forçado a abandonar uma vida que acreditava ser sua herança. Filho de um fazendeiro que perdeu tudo, cresceu sabendo o que era lutar contra a adversidade, mas nunca aprendeu a dominá-la. Quando o pai faleceu, a família foi obrigada a se mudar para a cidade. Sem preparo, Manuel se viu empurrado para empregos temporários, sobrevivendo dia após dia. Foi nesse cenário que conheceu Maria, uma jovem de espírito simples, mas de beleza cativante. Ela trabalhava para sustentar os pais e tinha a mesma determinação silenciosa que Manuel aprendera a admirar. Apaixonaram-se rapidamente e logo o casamento se tornou o passo natural. No início, a vida parecia promissora. O casal tinha grandes planos, mas como ocorre com muitas famílias humildes, o horizonte nunca parecia tão distante quanto os problemas do dia a dia. Maria engravidou logo no primeiro ano de casamento e Manuel se dedicou ao trabalho de carroceiro para sustentar a nova família. Viviam num barracão simples, construído no fundo de um terreno, onde Manuel mantinha sua carroça e 2 cavalos. Embora a rotina fosse dura, havia um tipo de felicidade nos pequenos momentos. O cheiro do estrume que impregnava a casa era parte do cotidiano, mas para eles não importava tanto. Aquela era sua realidade. Com o tempo, os filhos vieram. Josefa, Marília e Roberto. A casa pequena começou a parecer ainda menor, mas a vida continuava. Manuel, no entanto, começou a sentir o peso da responsabilidade e das dificuldades financeiras. Ele buscava alívio nos botequins à beira da estrada, onde encontrou no álcool um refúgio perigoso. Sua personalidade começou a mudar. Antes um homem dedicado e trabalhador, tornou-se arrogante e agressivo, aterrorizando os vizinhos e seus próprios filhos. Maria, sempre resiliente, tentava manter o lar funcionando, lavava roupas para outras pessoas e fazia o possível para colocar comida na mesa. Mas a ausência de Manuel se tornou mais frequente e ele, muitas vezes, passava noites fora de casa. Quando voltava, era um homem diferente, sujo, cheirando a álcool e sem paciência para as necessidades da família. Os cavalos ficavam abandonados, a carroça largada no pátio, enquanto Manuel dormia o dia todo, indiferente ao caos que havia criado. José, o filho mais velho, sofria particularmente com essa mudança. Inteligente e curioso, buscava em Manuel o apoio para suas lições escolares, mas raramente o encontrava disposto a ajudar. No início, Manuel ainda tentava responder às perguntas do filho, mas sua deterioração emocional tornou essas interações raras e frustrantes. José passava horas olhando para seus cadernos, esperando por um pai que nunca parecia chegar. Enquanto isso, Maria começou a sentir o peso da solidão e da miséria. Endividada e sem alternativas, sua vida tomou um rumo sombrio. Primeiro, pediu pequenos favores, mas logo as dificuldades financeiras a empurraram para situações mais comprometedoras. Por fim, ela abandonou Manuel e levou os filhos consigo, sem deixar nenhum endereço. Manuel, por sua vez, não demonstrou preocupação imediata. Sua vida já havia se transformado num emaranhado de vícios e escapismos. Ele continuou mergulhado em sua própria decadência, vivendo à margem da sociedade. No entanto, o vazio deixado pela ausência da família começou a corroer sua alma. Os anos passaram e Manuel se tornou um homem dominado por amargura e rancor, culpando Maria por tudo o que havia perdido. Foi nessa espiral de ódio que Manuel caiu numa armadilha invisível, atraído pelos chamados bandidos do espaço. Espíritos desencarnados que vagam sem propósito, manipulando aqueles que se encontram em estados emocionais frágeis. Ele foi vendido como um escravo espiritual para um terreiro que operava sob a força do Exu Tranca-Ruas, um espírito conhecido por suas práticas sombrias. Assim, começou a nova fase de sua existência.
como prisioneiro de forças que ele não compreendia, mas que moldariam seu destino de forma definitiva. Manuel Truncado, agora um espírito desencarnado, vagava sem rumo, dominado pelo rancor e pelo desejo de vingança. Seu ódio contra Maria, que ele culpava por todas as suas desgraças, o tornava vulnerável a forças espirituais malignas. Foi assim que ele se viu preso no mundo das sombras, onde espíritos sem luz o acolheram como um deles. No início, Manuel não compreendia a extensão do que havia acontecido. Ele foi atraído para um terreiro, onde Exu Tranca-Ruas reinava com mão de ferro. Esse espírito, líder de uma falange de desencarnados, comandava um verdadeiro império de manipulação espiritual. No plano invisível, falanges como essas funcionam de forma semelhante a organizações criminosas da Terra. Espíritos são escravizados, forçados a realizar tarefas que drenam energia de encarnados e desencarnados, enquanto os líderes desfrutam do controle. Manuel, em sua raiva cega, foi rapidamente moldado para servir a essa falange. Ele se tornou um executor, encarregado de espalhar o sofrimento entre os encarnados. Sua função era manipular, ameaçar e dominar espíritos vulneráveis que, como ele, haviam caído em desgraça. No entanto, Manuel não fazia isso por prazer. Ele era também uma vítima. O sistema das falanges funciona através da opressão. Quanto mais o espírito se submete, mais profundamente ele é preso em um ciclo de submissão e agressão. Nos anos seguintes, Manuel subiu de posição dentro da falange. Sua capacidade de infligir dor e seu temperamento implacável o destacaram. Ele finalmente ganhou o título de Tranca-Ruas, assumindo o lugar de seu mentor sombrio. Agora, ele era quem comandava outros espíritos perdidos, escravizando-os para cumprir ordens de destruição e perturbação na Terra. A caverna onde ele governava tornou-se um centro de dor e manipulação, um lugar onde os espíritos eram submetidos a torturas incessantes até perderem qualquer resquício de humanidade. Mas mesmo em meio ao seu reinado de terror, Manuel não conseguia esquecer o passado. À noite, quando o barulho da caverna diminuía, ele se lembrava de sua família, de Maria, das crianças, e principalmente de José, seu filho mais velho. Ele tentava apagar essas memórias, mas elas voltavam com força. Era como se a lembrança de José fosse uma chama persistente, uma luz que ameaçava romper a escuridão que ele tanto abraçara. Enquanto isso, no mundo dos encarnados, a influência de Manuel e de sua falange era sentida. A região entre Anápolis e Alexânia, em Goiás, tornou-se um lugar de acontecimentos misteriosos e trágicos. Acidentes inexplicáveis nas estradas eram comuns e as cruzes nas margens das rodovias aumentavam em número. Pessoas relataram visões de figuras sombrias, enquanto os macumbeiros locais pareciam ganhar força em seus rituais. Esses fenômenos chamaram a atenção de Tia Neiva, uma clarividente e médium respeitada que havia fundado a Corrente Indiana do Espaço, uma comunidade espiritual comprometida com o trabalho do Cristo. Sensível às energias espirituais, Tia Neiva percebeu que algo maligno estava em curso naquela região. Ela e seus médiuns intensificaram os trabalhos espirituais, buscando neutralizar a influência da falange de Manuel e trazer luz aos espíritos que estavam sendo escravizados. Manuel, agora totalmente imerso em sua posição como tranca-ruas, não estava preparado para o que aconteceria a seguir. Um dia, enquanto castigava um espírito recém-capturado, algo inesperado aconteceu. O espírito que ele estava punindo resistiu de uma forma que Manuel nunca havia visto antes. Quando levantou seu chicote magnético para infligir mais dor, sentiu uma força invisível segurando seu braço. Confuso, olhou para o espírito à sua frente e congelou. Era José. O tempo pareceu parar. Pai e filho se encararam, ambos transformados pelo sofrimento que haviam experimentado. José,
Agora também um espírito desencarnado havia sido capturado pela falange de Manuel. Mas ao contrário de outros espíritos, ele não estava disposto a se submeter. Sua resistência despertou algo em Manuel que ele pensava ter perdido para sempre: a consciência de quem ele realmente era. José, tomado pela raiva acumulada durante anos, tomou o chicote das mãos de Manuel e começou a golpeá-lo. Com cada golpe, ele liberava as palavras que havia guardado em seu coração. "Foi você!" gritou José, enquanto lágrimas de ódio queimavam seu rosto. "Má, você destruiu nossa família. Você nos abandonou e forçou minha mãe a fazer coisas que ela nunca quis. Por sua causa, minhas irmãs sofreram. Você foi a origem de toda a nossa dor." Manuel não reagiu. Ele sabia que merecia cada palavra. Enquanto caía sob os golpes do filho, uma verdade dolorosa o atingiu. Ele havia falhado não apenas como pai, mas como ser humano. Aquela realização o quebrou de uma forma que nenhuma tortura espiritual jamais poderia. Depois desse confronto, Manuel perdeu sua autoridade dentro da falange. José, tomado por um ódio ainda maior que o do pai, assumiu o controle como o novo tranca-ruas. Ele era mais feroz, mais cruel e rapidamente consolidou seu domínio. Manuel, agora humilhado, tornou-se um espírito errante, incapaz de se encaixar em qualquer lugar. Ele vagava pela escuridão, atormentado pelas lembranças de sua família e pelo peso de seus erros. Foi nesse estado que ele atraiu a atenção da equipe de Tia Neiva. Os médiuns da corrente indiana do espaço sentiram a presença de Manuel e começaram a trabalhar para resgatá-lo. Levaram-no para um canal espiritual chamado Canal Vermelho, um local de transição onde espíritos perdidos podem encontrar orientação. Lá, Manuel foi recebido com compaixão, embora ele mesmo acreditasse não merecê-la. No Canal Vermelho, Manuel começou a entender a extensão de seus erros e o impacto de suas escolhas, tanto em sua vida terrena quanto no plano espiritual. Ele não sabia se poderia se redimir, mas pela primeira vez em muito tempo desejou tentar. No Canal Vermelho, Manuel começou a confrontar os demônios internos que o haviam consumido por tanto tempo. Rodeado por espíritos que, como ele, haviam caído em desgraça, ele percebeu que o que mais temia não eram os outros, mas a si mesmo. A força do Canal Vermelho não estava apenas em oferecer refúgio, mas também em expor cada alma às verdades que haviam evitado. Manuel se sentia esmagado pela culpa. Cada memória de sua vida terrena surgia como um fantasma, confrontando-o com imagens de Maria, dos filhos e das escolhas que haviam levado todos ao sofrimento. Ele viu José, não como o jovem furioso que tomará seu lugar como tranca-ruas, mas como um menino inocente, cheio de perguntas e sonhos. Esse contraste o dilacerava. Mas foi nesse processo doloroso que ele encontrou uma centelha de esperança, a possibilidade de reparação. Os mentores do Canal Vermelho, liderados por espíritos missionários, começaram a trabalhar com Manuel, mostrando-lhe que, embora suas escolhas tivessem gerado consequências graves, ele ainda podia transformar sua trajetória. A primeira lição foi simples, mas poderosa: reconhecer o peso de seus erros sem se deixar paralisar por eles. Isso exige humildade, uma qualidade que Manuel havia perdido muito antes de sua queda. Enquanto isso, no plano físico, Tia Neiva e sua equipe de médiuns intensificaram suas ações espirituais. Sabiam que a influência das falanges lideradas por José continuava a causar destruição. Os acidentes nas estradas e o aumento das práticas de magia negra na região eram reflexos diretos dessa energia. Mas Tia Neiva também sabia que a chave para dissolver essa sombra residia na reabilitação de Manuel. Ele era o fio que conectava aquela história de dor e caos. Durante uma sessão espiritual, Tia Neiva conseguiu entrar em contato com Manuel. Foi um encontro de almas, onde ela o ajudou a acessar um lugar mais profundo de compreensão. Ela mostrou a ele não apenas o que havia perdido,
mas o que ainda poderia ser salvo. Com sabedoria e compaixão, ela lhe explicou que sua conexão com José era a peça central desse processo. O mesmo laço de pai e filho que havia gerado tanto sofrimento agora poderia ser a ponte para a redenção de ambos. Manuel, disse ela, seu caminho de escuridão foi longo, mas ainda não é o fim. Há uma luz esperando por você, mas você precisa buscar reconciliação. Seu filho José está perdido na raiva, como você esteve, mas é você quem pode alcançá-lo. Essas palavras ressoaram profundamente em Manuel. Pela primeira vez, ele viu uma possibilidade de mudança. Ele decidiu enfrentar seu passado, mesmo que isso significasse revisitar os horrores da falange que ele havia ajudado a construir. Com a ajuda dos mentores espirituais, Manuel retornou à caverna onde José agora reinava como tranca-ruas. O local era mais sombrio e caótico do que ele se lembrava. Os espíritos escravizados gemiam em agonia e a presença de José dominava o ambiente como uma força implacável. Manuel sentiu medo, mas também determinação. Ele sabia que não poderia se esconder. Quando José o viu, seu rosto se contorceu de fúria. Você voltou? Gritou ele. Não tem mais nada para perder, não é? Quer sofrer mais uma vez? Manuel respirou fundo e respondeu com uma serenidade que surpreendeu até a si mesmo. Não vim lutar, José. Vim porque você é meu filho e porque eu falhei com você. Não posso mudar o que fiz, mas posso tentar consertar o que ainda resta. José riu, um riso amargo e cheio de desdém. E consertar? Você destruiu tudo. Você nos abandonou, nos condenou. O que acha que pode fazer agora? Manuel deu um passo à frente, mesmo sentindo a hostilidade ao seu redor. Eu sei que não mereço perdão, José, mas você também está sofrendo. Eu vejo isso. Você está repetindo os mesmos erros que eu cometi e isso não vai te trazer paz. Eu não posso mudar o passado, mas posso te ajudar a sair daqui. Você não precisa ficar preso a esse ciclo. Por um momento, José ficou em silêncio. O ambiente ao redor parecia congelar. Ele olhou para Manuel como se enxergasse algo que nunca havia visto antes. Pela primeira vez, seu pai não estava gritando, nem tentando se impor. Ele estava vulnerável, sincero, oferecendo algo que José nunca havia recebido, uma chance de conexão verdadeira. Os espíritos da falange começaram a murmurar, sentindo a mudança de energia. A tensão era palpável. Manuel, com o coração apertado, sabia que o momento era decisivo. Ele estendeu a mão. Venha comigo, José. Vamos sair daqui juntos. José hesitou. A raiva e a dor ainda o consumiam, mas algo na voz de Manuel o desarmou. Lentamente, ele abaixou o chicote magnético que segurava. O silêncio que seguiu foi interrompido por uma luz suave que começou a envolver os dois. Os mentores espirituais estavam presentes, prontos para ajudar. A caverna começou a se dissolver, como se sua existência dependesse da energia que José e Manuel mantinham ali. Pai e filho foram levados ao Canal Vermelho, onde iniciaram um processo profundo de cura. Lá, José encontrou algo que nunca havia conhecido: compreensão e amor. E Manuel, por sua vez, encontrou redenção ao ajudar seu filho a sair das trevas. Com o tempo, ambos começaram a trabalhar para reparar os danos que haviam causado. Tornaram-se aprendizes dos mentores espirituais, ajudando outros espíritos que, como eles, haviam se perdido. Manuel, agora livre das correntes do ódio, finalmente sentiu paz. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez acreditava na possibilidade de uma nova vida. A história de Manuel truncado é um lembrete poderoso do impacto das escolhas que fazemos e do poder da reconciliação. Mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de buscar a luz. Gostou dessa história emocionante de superação e redenção? Inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos cheios de mistério, aprendizado e inspiração. Ative o sininho para receber todas as novidades e faça parte dessa jornada com a gente.